empreendedorismo é uma solução, não é uma solução. Não dou soluções. Se eu desse soluções não estava aqui. Era Nobel e devia estar aí numa ilha com calor e não apanhava o frio deste país. Não dou soluções. Apenas tento mostrar ou tento falar que as pessoas vejam que há alternativas. E em Portugal, falar de empreendedorismo ainda é mais importante porque se há algo que nos caracteriza como um povo é a nossa cultura com uma elevada aversão à incerteza, ao medo de mudança. Já o Osti, desde os primeiros estudos dele, de 79, 80, na IBM, depois posteriores, o único país com o maior grau de aversão à incerteza era a Grécia, que está bem. E depois éramos nós, que também estamos bem. E isso mostra bem, de facto, e é importante nós falarmos sobre isto, que é para as pessoas perderem o medo. Agora, também há uma questão, e tinha a ver com os mitos do empreendedor, se o empreendedor é um jogador ou não é um jogador, a questão de assumir riscos. Eles assumem riscos, obviamente, todos nós temos que assumir riscos. Há uma questão que eu também deixo muito clara, que o risco é minimizado, é diluído, se o negócio for pensado. E a questão é pensar. E quando digo pensar, um primeiro ponto é que o empreendedor trabalha muito mais do que o que trabalha por conta de outra. Um bocadinho como falar aqui nas exportações. Nós temos ouvido falar que o setor exportativo é o motor da economia, as exportações. Eu, de facto, andava encantado da vida a pensar que havia setores neste país que cresciam, de facto, significativamente. E podemos ir ao boletim económico do primeiro trimestre deste ano. E é importante as pessoas irem lá e verem quais foram os fatores que cresceram. Exportações aumentaram da Galp, das participações que têm fora de Portugal. Aumentaram em 700 milhões de euros venda de metais preciosos. Pois, é porque o português tem que vender o ouro que tem em casa para sobreviver. Isto não é desenvolvimento. E depois aumentaram maquinaria agrícola em segunda mão para Angola. É o que lá está. E depois, pronto, vendemos mais 50 pares de sapatos, mais 5 camisolas. Absolutamente residual. E se nós temos 17 mil empresas exportadoras, 90% do volume é de 100. E depois 9% é de mais 1000. Então nós temos 15 mil e poucas empresas que vendem pouquíssimo. Okay? Até porque falar só nesta questão da exportação e mesmo para o empreendedorismo, nós não podemos pensar o empreendedorismo hoje, e é um bocadinho nesta perspectiva que eu quero falar convosco, a uma escala regional. Esta questão que se fala hoje da globalização, se nós formos um bocadinho atrás, até podemos pensar a globalização, nós até podemos dizer que somos em parte responsáveis pela globalização. Não é? No fundo, os nossos descobrimentos não foi colonização nenhuma, foi a globalização. Nós olhamos vias, enfim, fazíamos normalmente um clarim, uma igreja junto à costa, e era isso que nós fazíamos. Nós não tínhamos presença, não tínhamos pessoas para isso. Mas se nós pensarmos, já os comerciantes chineses, há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, tinham isto, que eram canais de distribuição. Que, curiosamente, na minha perspectiva, e vai um bocadinho ao encontro da perspectiva, por exemplo, de um norte-americano, que era o professor Gora Vidal, é a perspectiva correta de nós aproveitarmos estas oportunidades. É nestas diferenças que há oportunidades. Porque nós fôssemos todos iguais, era muito mais complexo. Muito mais complexo. Okay. E depois, se o empreendedorismo é importante, esta relação entre empreendedorismo e prosperidade é uma relação quase linear, direta. No fundo, países com maior prosperidade são países que têm taxas de empreendedorismo maior. E por isso eu pergunto sempre isto, se o mundo muda, as oportunidades de negócio mudam. Ou não? E o que é que são oportunidades? Porque nós também, empreendedorismo, e aqui a professora Isabel já referiu isso, nós confundimos muito dois conceitos que são fundamentais, que é ideia e oportunidade. Não é? Ideia nossa, cada um tem as suas ideias. Depois a primeira ideia que eu tive foi, porque é que eu me comprometi a acordar a esta hora? Eu estava bem na cama. Mas isto não é um negócio. Okay? A oportunidade é diferente. A oportunidade tem outras características. Tem que ser sustentada no mercado. Tem que ser durável. Tem que ser no tempo certo. E depois há aqui um ponto fundamental. Tem que acrescentar valor ao quem compra. Se não acrescenta valor, eu não vou repetir a compra. E depois há uma evolução nos negócios tremenda, não é? O mundo muda e as pessoas começam a perceber que há negócios que dão, e muitos desses negócios que dão são os negócios em que nós não vendemos nada a não ser sonhos. Quando eu vou pagar por uma viagem na Ryanair para Londres 20 euros, eu não estou a pagar pela viagem, eu estou a pagar um transporte. Mas quando eu estou a pagar 1 milhão de euros para ir dar uma volta ao espaço, eu estou a comprar um sonho.
Muitos de nós, não sei se aqui é o caso algum, o meu era também, quando nasceu, um é o super-homem, outro quer ser astronauta, uns querem ser bailarinas, enfim, seja o que for. E no fundo é concretizar sonhos. Mas as regras mudaram completamente. As regras do jogo. Não é? E grande parte dessas regras tem a ver com imaginação e talento. Mas os negócios têm que ser vender sonhos. E todos estes aqui, enfim, desde o Rambo ao Rocky, ao Super-Homem, ao Batman, eles vendem sonhos. E quando é que eles reapareceram todos? Depois do 11 de setembro, claro. Porque os Estados Unidos, os americanos sentiam-se desprotegidos. Então vamos explorar esse medo e vamos falar novamente nos nossos velhos salvadores. Mas as emoções não chegam. É preciso estratégia, é preciso marketing e é preciso criatividade. E quando falo em estratégia, marketing, criatividade, não vos quero amassar com conceitos, mas podemos simplificar isto. Estratégia é ter uma direção, é ter uma visão. Isto é, eu não posso pensar a minha empresa, o meu negócio para hoje. Eu tenho que pensar que o meu negócio é hoje, mas tenho que continuar a dar dinheiro para amanhã. Em relação a questões de marketing, marketing não é mais do que conhecer os consumidores. Nós podemos ir a definições complexas, podemos ir aos Kotlers e essa malta toda, aos Lambans, etc. Mas há uma coisa que vos garanto. Marketing é conhecer os consumidores. Ora, conhecer os consumidores é complexo. Eu tenho que saber o produto é que eles querem, as características que querem, a que preço é que estão disponíveis para pagar, onde querem comprar e como é que eu vou dar a conhecer, entre outras coisas. Isto implica pensamento lateral, inovar, e sobre inovação quero falar só um bocadinho. Pensamento lateral, é não olharmos, olha, desculpem o sentido figurativo, é não andarmos na rua como as mulas e os burros têm que andar, com talas. Tá bem? Vamos olhar para o lado, vamos ter uma visão diferente destas coisas. E inovar, um dia mais tarde, se algum dia me quiserem voltar a ouvir, podemos vir aqui falar sobre inovação. Mas há uma questão muito importante na inovação. Inovação não é criar coisas excepcionalmente novas. Porque essas nós temos medo. É criar ligeiríssimas alterações. E por isso é preciso emoções, sentidos e questões estéticas. Esta fotografia, por acaso, não foi tirada em Leiria porque eu não tinha a máquina nesse dia. Mas estavam há não muito tempo uma senhora completamente despida, com comida em cima, comida crua num restaurante lá finíssimo, de Leiria. E as pessoas estavam entretidíssimas a pagar 50 euros por refeição para ir comer camarões na barriga da senhora. Eu achei aquilo delicioso, porque além de ser muito higiênico, de facto, deve saber muito bem. Mas isto vai ao encontro de uma coisa, é diferente. Foi uma experiência. Claro que estas mudanças também teve muitas questões negativas, aumento da fome. Por exemplo, nós não falámos sobre isto, porque nós andamos muito entretidos com a Troika, mas foi o ano da maior seca no Corno da África, não é? Cerca de 2 milhões de crianças a passar em risco de morte, como mulheres, novas epidemias, todos nós nos lembramos, algumas falsas, como é o caso da gripe aviária, mas enfim, vocês nesta zona sentiram bastante isso, porque tem bastantes aviários, mas ali na zona de Alcoentre, não é? Novas guerras, o terrorismo. Estas novas guerras é uma mudança tremenda de paradigma, porque nós não sabemos quem é que é o inimigo. Nós tentamos dizer que é a Al-Qaeda, porque nós criamos a Al-Qaeda, porque é muito mais fácil dizer que é a Al-Qaeda, mas a Al-Qaeda não existe. Existem grupos extremistas. Mas também há positivas, e a principal é que temos qualidade de vida. Não é? Nós temos melhor qualidade de vida. Também um bocadinho irei aqui ao encontro do que o Dr. Rui disse, é? A questão de que os fundos e a União Europeia aumentou-nos a qualidade de vida excepcionalmente. Está na Benedita, num mesmo pequeno auditório, com estas condições, é uma coisa absolutamente excepcional, na minha perspectiva. Aí foi o bom uso dos fundos, não é? Como na agricultura, pelos vistos que eu fico bastante contente que em alguma coisa tenha servido, que na área da formação não foi. Há maior igualdade entre os sexos, há maior consciência social, algo que não está ali, mas há um respeito pelas minorias como nunca houve. Mesmo com alguns problemas, com certeza, isto não é perfeito. E quem é que está no centro destas mudanças? É que no centro das mudanças há uma coisa, está algo que só depende de nós, não é? Que somos nós. Que isto é o mais interessante. E por isso também depende de nós a criação de novas realidades, novos negócios. Mas porquê? Porque há mais conhecimento, há maior qualidade de vida, saúde e bem-estar. No fundo é ser inconformado, esta questão de ser um bocadinho out of the box, um bocadinho, desculpem lá, fora do centro, um bocadinho passado, se assim quiserem. Ser persistente, até podia trocar persistência por resiliência, não é? Mesmo que em Portugal nós sabemos que quem falha, crucificamos quem falha, em vez de que quem falha ver como uma oportunidade para aprender onde é que falhou. Criar novas realidades, desejos de mudança e principalmente não sejam razoáveis. Não aceitem o destino. Não aceitem o destino. Não tenham medo. Esqueçam aqueles ditados, mais vale um pássaro na mão do que 2 ou 3 a voar. E atenção, ser empreendedor não significa que eu quero criar um negócio para ganhar, para ser rico.
Eu posso criar um negócio, até houve um estudo, claro que eu sei que nesse estudo a resposta foi socialmente correta, que o 35% a 40% dos ingleses, de uma amostra de Inglaterra, disse que o principal motivo para ser empreendedor era a independência. E depois foi o desafio e só depois questões monetárias. Por isso olhem para o mundo que vos rodeia, porquê? Isto é a área terrestre que nós conhecemos. O mundo é assim. Nós agora, atenção, preparem-se, porque nós vamos deixar de ver o mundo centrado aqui neste paralelo e o mundo vai passar a ser centrado aqui, porque é aqui que estão os fluxos todos de investimento direto estrangeiro e o mundo das finanças. Até porque uma organização que está a surgir, que é a APEC, uma espécie de área de comércio livre que se há de formar, tem o Chile, a América do Norte, a China, toda a Oceania, todo o Sudeste Asiático e o próprio Japão, significa que o comércio vai nitidamente deslocar-se para ali. É uma realidade indesmentível. Mas se eu pensar no mundo em termos de população, ele é assim. Se eu pensar no mundo em termos de poder de compra, ele é assim. Se eu pensar no mundo em termos de gastos em investigação, ele é assim. Se eu pensar no mundo em termos de mortes violentas, ele é assim. A única mensagem que vos quer dizer é que o mundo é como nós o queremos ver. E a realidade muda. Façam como este senhor. Acreditem nas vossas capacidades. Ele acreditou. Isto é o Bill Gates. Ok? Obrigado. Até à próxima.